O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Os fatos e opiniões aqui expressos são de responsabilidade de seus realizadores. Salve o amigo de todas as horas. Salve seu Tranca-Rua, Laroie. Começa agora na Rádio Tox de Aruanda, programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Transmissão ao vivo, direto do Templo Escola Caboclo Sete Espadas. Boa noite, amigos da Rádio Tox de Aruanda. Boa noite, Alan. Boa noite, mãe Gladys Camorim, tudo bem? Tudo bom com você? Tudo ótimo. Boa noite aos nossos ouvintes, sejam bem-vindos. Lembrando que estamos ao vivo, 9 horas e 2 minutos. Mãe Gladys Camorim, o que foi preparado pra gente hoje? Hoje vamos falar um pouco de Pombagira, um pouco da continuação das velas, né? Que a gente tem ainda algumas coisinhas para falar. E avisar o pessoal que hoje quem vai responder as perguntas é Maria Padilha, porque eu fiz uma oferenda para o seu Tranca e ele tá lá descansando com a sua oferenda. Então, ela que vai responder para o pessoal as perguntas hoje, tá? Bacana. Então, as perguntas hoje que forem direcionadas para o seu Tranca, Padilha que vai responder. Padilha também, o pessoal gosta dela, adorou ela também a última vez que ela veio, inclusive a primeira vez, né, que ela tinha vindo. Foi. Mas então as perguntas serão direcionadas para a Padilha. Bacana. E só lembrando aqui, o MSN que nós estamos recebendo as perguntas é o conversando com seu Tranca, @hotmail.com. Quem está pela primeira vez, você pode enviar a sua pergunta tanto para a Mãe Gladys, durante o tema que vai ser abordado agora na primeira parte, quanto para a Padilha na segunda parte. Tudo neste MSN, tá? Conversando com seu Tranca, @hotmail.com. Ok, Mãe Gladys? Legal, Alan. Como tem muita gente nova, vamos esclarecer para o pessoal, que o pessoal sempre me pergunta, você está na rádio? Uhum. Gente, eu não estou na rádio. Quem está na rádio é o Alan. Eu estou aqui no terreiro, tá? Eu não faço o programa da rádio, a gente faz aqui uma conexão, mas cada um está num canto. É verdade. O pessoal novo está perguntando, você está na rádio? Porque a rádio... Então... Mas é até por também, até comodidade, seu Tranca incorporar, né? E hoje a gente tem a tecnologia à nossa disposição exatamente para a gente explorar ao máximo, né? Pois é, você já pensou ter que ir até a rádio para o seu Tranca incorporar? Nossa, ia ser mais complicado ainda. Equipamento ligado, mais gente circulando, ia ter que despender mais pessoas, porque o pessoal não tem noção de como é complicado você segurar seu Tranca 1 hora sem fazer nada. É verdade. Porque ele está respondendo as perguntas, mas ele não está fazendo nada. É verdade. Então é difícil você segurar ele. Eu tenho aqui o Luiz, que ajuda, ele fica, conversando com ele, falando uma coisa ou outra enquanto vem uma pergunta, porque senão ele vai embora. Verdade. Não é fácil segurar ele essa 1 horinha. Às vezes demora para vir a pergunta, às vezes está olhando a pergunta, a Sônia está lendo, o Alan está fazendo isso, e aí ele quer fazer alguma coisa, então não é fácil segurar ele aqui, não. É verdade, é verdade. É incômodo para a entidade que gosta de se movimentar, né? Eu acho que principalmente Exu, né? E aí ele quer ir para lá, quer ir para cá. Agora, ainda que a gente tem esse microfone de fio, antes com o headphone era pior. Verdade. Então, o Luiz fica segurando o microfone e ele sai de pé. Olha, gente, vocês não sabem como é complicado essa 1 hora segurar ele sem fazer nada. Porque a entidade, quando vem, ela quer trabalhar, né? É verdade. Ela não quer ficar sem fazer nada. É verdade. E aqui ele acaba ficando sem fazer nada. É verdade. Por mais que esteja na atividade respondendo as perguntas, mas não é um movimento corporal, né? Não sabe? E outra coisa também, o que está acontecendo muito é que o pessoal também entra aqui agradecendo que pediram para ele uma coisa, conseguiram, o outro conseguiu. Então, imagina milhões de pensamentos que se direcionam a ele. Verdade. Então, é despendido uma energia muito grande. Tanto que essa oferenda bem grande que eu fiz e tal... Porque senão acaba, sugando demais a minha energia e acaba também a dele, porque ele está aqui toda segunda-feira e ele não trabalha só na segunda-feira.
Verdade. Né? Então ele precisa estar sempre com uma sustentação atrás de um tudo, porque senão fica pesado, viu? Não é fácil não. Tem razão, Minglares, tem razão. Mas é a importância, né, de as pessoas até entenderem bem esse propósito, né? Porque às vezes as pessoas vão falar, porque tá lá o Exu na rádio, o Exu quer aparecer. Não, gente. E tem mais, aliás, eu vou entrar também num outro assunto, de que as pessoas estão perguntando muito aonde é o terreiro. Sim. Aí o que está acontecendo, gente? O seguinte, aqui é pequeno, tá? Só vem aqui quem, sabe, o amigo do amigo, que está muito necessitado, a gente traz. Aí eu fui ver um local, 100 metros quadrados, pequeno. Sim. Alan, só o aluguel é R$ 2.200. Nossa, é muita coisa. Aluguel com o PTU. Aí você põe água, você põe luz, você põe as coisas que tem que levar, detergente, é uma casa. Não, é uma casa. É uma casa. E aí o que acontece? As pessoas entram naquela de caridade. Só que se eu falar pro dono do local, olha, o senhor faz caridade, ele vai olhar para mim e rir. É verdade. Né? Então as pessoas têm que entender que uma moedinha de 10 centavos, às vezes, que você dá num terreiro, ela tem um valor muito grande. É verdade. Porque, sustentar, olha, eu estava conversando com uma dirigente, ela tem um gasto de 8 a 9 mil reais mês no terreiro dela. É verdade, é daí pra mais mesmo, principalmente quando você tem fluxo, porque assim, se os médiums trazem um familiar, tudo tem um custo, né? É limpeza, organização, é a estrutura, é a estética, porque tem que manter limpo, tem que manter pintado, tem que manter... Justamente. Eu não tenho ainda só o aluguel, mas tem a manutenção, que é o que ainda vai mais caro, né? Pois é, e vela. E vela é que nem... Verdade. Cafezinho no bar, né? Verdade. É uma atrás da outra, é um gasto enorme de vela. E é difícil. E o pessoal não quer saber, eles querem a caridade. Só que quem faz a caridade é o guia espiritual. A casa precisa dessa estrutura, né? Precisa, senão como se atende? Tem razão. Como é que eu posso passar um endereço se não tem condições de você, não tem local? Ficaria apertadíssimo você pôr pessoas aqui. Eu não posso passar. É verdade. Por isso que tem os templos hoje, muita gente que já questionou durante muito tempo. O templo hoje tem uma mensalidade, tem uma colaboração, tem cursos, tem coisas que movem, que criam atividades no templo em que geram, né, esses valores necessários para o sustento do templo, né? Pois é, porque... E o pessoal reclama mesmo assim. Verdade. É muito caro. Não é muito caro. Como é que paga aquelas paredes? Se a gente pudesse incorporar na rua, aí seria caridade, né? Seria fácil, incorpora, todo mundo vai de graça, você não está pagando nada. Verdade, na natureza, né? Vamos lá pra mata, fica lá o dia inteiro, toda uma vez por semana e pronto. Mas não dá. Verdade. Mesmo assim, você vai gastar carro para ir pra lá, o ônibus, ou sei lá o quê. E ainda o aluguel do lugar, porque não é assim também, porque ainda assim você tem que pegar de uma licença. Hoje em dia você não pode se usar só porque é uma mata e você só pode vir usar. Hoje em muitos lugares você tem que pedir licença para a prefeitura, se não é um santuário, que nem a gente tem em São Paulo, não é necessário pedir uma licença, isso tem um custo, essa licença também em alguns lugares. Pois é, você tem que pagar a federação todo mês, porque senão você pode ter problema com pessoas que invadem teu terreiro, com barulho, é tudo muito caro. Verdade. E como que você faz, né? Aí você vai lá pedir, você pede, quem puder colaborar, R$1, 50 centavos, sei lá o quê, o pessoal finge que não viu, não escute e não quer saber. É verdade, Minglares. Hoje um terreiro ele tem que trabalhar de segunda a segunda para poder fazer dinheiro. É verdade. Porque se ele não fizer dinheiro, como que ele vira? Porque a gente hoje vê nos terreiros, né? Todo dia tem curso, todo dia tem um movimento, todo dia tem alguma coisa, uma atividade que possa manter naquele dia, um exemplo, no sábado, no domingo, na sexta-feira, que vai ter a gira onde vai atender as pessoas. Para chegar na sexta-feira com aluguel pago, é necessário girar dentro do terreiro esse valor, né? Não, precisa muito, precisa ter de tudo. Hoje os terreiros não é que antigamente, que abria só na sexta-feira, o pessoal limpava, fazia a gira, quem quisesse dar uma mensalidade dava, quem não queria não dava, e tudo bem. Hoje não, porque os aluguéis hoje são absurdos.
Tem razão. Você vê, 100 metros quadrados é uma coisa pequena também. Não é muito grande, né? Não é muito grande, não. 2.000 reais. 2.200. Aí se você for pegar aquele depósito bancário, você imagina, são 6.600. Sim. Então você tem que ter um fiador para ficar mais fácil. É verdade. Agora diz para mim, quem quer financiar um terreiro? Ninguém. Tem razão. Ninguém quer, ninguém confia. É verdade. A não ser que seja muito macumbeiro, né? Tem que ser muito macumbeiro. Aí. Mas é verdade. Existem essas dificuldades e às vezes médiums não conseguem ver dessa forma, né? Todo o que existe por trás, o sacrifício que existe por trás do sacerdote, da sacerdotisa responsável pela casa, né? Justamente. É que nem aqui o programa. O programa ele tem todo um gasto. Você tem aparelhos, você tem a tua luz, você tem uma série de coisas Verdade. que precisam ter um retorno. Como você vai tirar do teu bolso? Não dá. É verdade. E o pessoal acha que não, que é tudo pura caridade. Não é bem assim. Então as pessoas me perguntam, mas e a caridade? Aí eu vou perguntar pro dono do salão, e a caridade? Né? Ele vai falar pra mim, então, eu não tenho nada com isso, quem é macumbeiro é você, não sou eu. Eu tô alugando salão. Tem razão. Mas é isso. A importância de nós médios estarmos cientes disso também, né? Na casa, tudo que a casa gera, né? Seja qualquer atividade que vai ser a fim de juntar um valor para uma construção, para uma reforma, para alugar um lugar, como o Menguado está falando, é necessário a gente participar. Eu acho importante. Porque é mais um templo aberto, são mais pessoas sendo atendidas, né? Eu acho que é muito legal isso. Eu acho que para os médicos que estão dentro saber disso, tem que ter, também hoje em dia o sacerdote tem que ser transparente, né? Eu acho que os responsáveis da casa tem que ser transparentes com os médicos e dizer, olha, aqui a gente paga 2.200 reais de aluguel, aqui a gente tem tanto de gasto, é necessário colaborar, né? Sim, olha, o pessoal está entrando aqui no MSN falando que realmente... olha, tem uma moça, a Vanessa, aqui ela está falando o seguinte, que ela é diretora financeira do centro que ela frequenta e que as pessoas não entendem quando ela cobra, acham ruim. Então, gente, como é que vocês querem ir lá tomar passe? Todas aquelas pessoas que estão ali também pagam, os médios pagam. E eles estão lá pegando horas do dia dele, que eles podiam estar passeando, estar num barzinho, sei lá, podia estar numa festa, eles estão ali. Eles sim estão fazendo caridade. Porque eles estão doando o tempo deles e ainda pagando para isso. Tem razão. Mas o pessoal não entende. É verdade. O pessoal não, é obrigação, a mediunidade foi dada de graça, tudo bem. Mas e os cursos que a gente paga para aprender e levar melhor? Claro. Isso não é de graça. Quantos cursos a gente tem que fazer para poder chegar e falar, olha, é assim ou não é assim, tá certo ou tá errado? Eu vou chegar lá pro professor e falar, olha, eu quero fazer de graça. Ele vai falar, aham. Até porque, tá bom. mesmo que fosse de graça, olha, você tem a roupa branca que tem que estar limpa, tem que estar branca, não amarela, né? Você tem as velas para comprar para os seus guias, você tem as oferendas dos orixás, você tem tudo que é manutenção também, sua própria, né? Só pela sua mediunidade. Seja no sacerdócio, seja no curso de Umbanda, seja dentro do terreiro na gira. Tem essas coisas também que é necessário. Então, tudo tem o seu curso, né? Hoje você não vai na quitanda pegar as frutas para Oxóssi de graça. Justo, fala pro dono da quitanda, é caridade. Oxóssi, você pode me dar, então? Pois é. Então não é difícil. Fica difícil. A gente tem que. Esse é importante a gente entender. Que tudo tem um custo para que se mantenha o espaço para a gente poder trabalhar, né? Pois é, senão não dá. E outra, aí quando você monta o terreiro, aí você tem que ter os bancos para as pessoas sentarem. É verdade. Tem que ser uma coisa boa, porque já pensou se a pessoa cai sentada ali? Responsabilidade sua. É verdade. Você tem que estar num local mais ou menos legal, porque você já pensou, você está num bairro onde as coisas são muito ruins, roubam o carro. Não é porque você está no terreiro que não pode alguém não estourar o vidro do seu carro. Tem razão. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Aí, pau no terreiro, né? Porque, não, eu tava no terreiro e roubaram meu carro. O terreiro não tem nada. Então você tem que pensar antes de você abrir porta num monte de coisa. Tem razão, é a sua vida e a dos outros, né? Pois é, além da responsabilidade espiritual que você tem com as pessoas que vão ali, que elas têm que sair bem, porque não adianta você ir no terreiro e sair mal. Sim. Tem a responsabilidade do mundo de hoje. Todo lugar é perigoso, não é? Aqui ou ali ou lá. É verdade. Né? Você tem que estar sempre atento hoje em dia. Porque senão você dança. Olha, o pessoal aqui concordando plenamente com o que a gente está falando aqui. Olha, o Kleber disse o seguinte: concordo com tudo isso, só que nem todo mundo sabe discriminar e outras pessoas fazem olhos grossos, pois tudo bem, um custo e não podemos deixar... tá. Eu não vou entrar em outras religiões, Kleber, porque não dá aqui. Estou iniciando na Umbanda. Gostaria, fora a sabedoria, pedir se é possível deixar um recado na rádio que macumbeiro também fica doente, pois muitas pessoas acham que não. Olha, está reclamando, acho, de que todo mundo fica doente, só macumbeiros que falam para mim que macumbeiro não fica doente. Então, sabe, gente, é isso que a gente tem que entender. Não é porque a gente é médium que as coisas não acontecem com a gente. Elas acontecem normalmente. Olha, eu já vi terreiros com uma sustentabilidade grande, que o pessoal era bom, era firme, fechar. Tomou uma demanda, caiu. Eu já vi isso também várias vezes. Isso é comum. As pessoas ficam tocando os seus terreiros sem mais vontade de ficar. Justo. Aí cai, o terreiro fecha as portas, e aí você tem um monte de problema. Até você levantar de novo, não é fácil. Aí você faz bingo, você faz não sei o quê, você faz feijoada beneficente. Olha, a menina está falando aqui que o terreiro dela fez uma rifa de R$2 a R$3. O pessoal reclamou que é caro. Para! Pelo amor de Deus, R$2, R$3. Você paga 5 numa cerveja no barzinho. É verdade. E você não reclama, né? Ninguém reclama. Vai pechinchar com o garçom, né? Ninguém reclama. Agora, quando é para você ajudar onde você vai buscar a caridade, como todo mundo diz, a santa caridade, aí você não quer pagar. Porque, na verdade, num terreiro de Umbanda, não se compara com sim, pedindo totalmente licença para falar isso, mas aos nossos irmãos, se tiver algum evangélico, mas não é um dízimo. Você não está comprando nada que não existe. Né? Dando dinheiro. Você, na verdade, assim, qual que é a troca? É você um curso, o sacerdote se dispõe ali para dar um curso, o sacerdote ali reúne coisas, vende, aí tem feira de sorvete, tem um monte de coisas hoje que acontece no terreiro em que você compra para participar. Uma rifa de uma cesta, rifa de alguma coisa, que tem nos terreiros, né? Na verdade, não está se dando nada, né? Na verdade, você está comprando, em vez de comprar fora, comprar dentro do terreiro. Né? Você não está vendendo o céu. Exato. Você está vendendo uma cesta de produtos, você está vendendo uma rifa, sei lá, de um CD, de um rádio, não sei, de qualquer coisa, né? Verdade. Então, é difícil. Verdade, a importância, isso que é bacana, que eu já ouvi bastante gente falar, médium mesmo, falar dentro do terreiro, por que cobrar mensalidade, se aqui dentro os guias trabalham de graça, os guias vêm para fazer a caridade, mas para os guias terem esse teto, para terem o congar, para terem a organização, é necessário, né, a mensalidade, e que os médiuns participem das atividades, sejam do mínimo que puderem, mas que todos participem, né? Olha, eu achei legal, não sei se você chegou a ver uma coisa que o Sete Porteira fez. Ele tem um curso de desenvolvimento. Sim. E ele tem uma parte, por exemplo, o médium está desempregado. Já vi. Você viu? O médium continua fazendo o curso e logo que o médium arruma um emprego, ele acerta as mensalidades. Sim. É legal, quer dizer, ele não deixa o médium sem o curso, mas também ele sabe que ele tem o retorno. Por quê? Porque o médium está lá no terreiro, vamos ajudar a abrir os caminhos da pessoa para ela conquistar alguma coisa. É verdade. Então você vê o que o povo está inventando, porque não dá para segurar, os aluguéis estão absurdos. Aí bate lá, de repente, uma denúncia de um vizinho por causa do barulho do atabaque, uma multinha de 5 mil. Né? Pois é.
É assim. Isso quando não fecha e dá todo aquele problema, né? Exatamente. É de multas aí gigantescas que quem paga é o dirigente, porque ele quer manter a porta aberta e é necessário, né? Justamente. E aí ele precisa tirar isso de algum lugar. Então tem aí um monte de coisa que acontece que às vezes não é mostrado para os médiums, e o que é importante ser mostrado, né? Ser bem transparente. Sim, tem que falar, tem que mostrar. Tem terreiros que, por exemplo, ele já tem toda a assessoria do médium, o médium não precisa levar nada. Nossa. O terreiro já tem lá a vela que o guia vai usar, os básicos, né? O médium só leva o que é do guia. Mas a bebida já tem naquele terreiro, você não precisa levar de casa, isso e aquilo, isso tudo custa. Claro. E aí, quem paga? O dirigente tem que pagar. Ou então o espírito. Verdade. Então, isso tem que parar, sabe? Essa coisa que nem outro dia, não sei quem me perguntou, por que todo umbandista é pobre? É verdade, perguntaram isso logo no comecinho do... Foi, né? Por que todo umbandista é pobre? Porque por causa dessa miséria, porque o pessoal vê os pais de santo implorar, pelo amor de Deus, dá aí 50 centavos para ajudar no fim do mês, e o pessoal finge que não vê. Eu vi no terreiro a mãe falando lá, olha, quem puder ajudar com 50 centavos, uma moeda, o que for, por favor, papapá. Ninguém tirou a mão do bolso para dar 50 centavos. A menina ficou ali esperando, coitada, continuou a gira inteira, acabou a gira e ela ficou ali. Nossa. Sabe? Então, gente, pelo amor de Deus. É verdade. Como é que os novos terreiros que ainda não estão abertos vão conseguir abrir? Tem razão. Eu estou na Bresser, estou perto da Moca. É esse preço? Quem está em Arthur Alvim, por exemplo, também não é menos do que isso, não. Porque a minha região aqui é meio considerada centro. Sim. Tá? Então, vamos por aí, como esse local é em frente ao metrô, assim na boca do metrô, seria perfeito. Condução para as pessoas, tudo. Fácil de chegar, tranquilo. Mas mesmo se eu já fui lá em... Não é na Sapopemba, na outra lá. Na Aricanduva, lá para baixo, o aluguel não difere muito, não. A diferença é bem pouca mesmo, né? É bem pouca, assim, tipo R$100. Aí o que você gasta de gasolina ou de condução para chegar lá todo dia... Verdade. Não valeu a pena. Então, as pessoas têm que entender, têm que ajudar no seu terreiro, sim. Porque se o dirigente não é milionário, que ele mesmo pode bancar tudo e acabou, não preciso nada de ninguém, o terreiro acaba não aguentando. Até porque há uma exploração e ninguém acaba dando... Muita gente acaba não dando valor, né? Pois é. Sabe? Então, vamos lá, gente, vamos ajudar, ajudem no terreiro de vocês, quanto puder, não importa, às vezes você também não tem muito, você está desempregado ou coisa do tipo, sei lá, R$1. Se de 10 pessoas que tiver ali na assistência, cada uma der R$1, já temos alguma coisa, né? É verdade, a mãe Gladys falou que tinha uma rifa, você toma uma iniciativa lá no terreiro, mesmo que você não tenha, mas tem iniciativa aí, vamos fazer uma rifa aqui no terreiro, vamos fazer alguma atividade que possa gerar valores. Justo, tenham ideias, né? Passe lá para o dirigente, posso ajudar fazendo isso aqui, posso ajudar naquilo, eu tenho, sei lá, esse aparelho aqui, vamos rifar. Tem que ajudar, senão não vai dar certo. A gente está conversando com muita gente e o pessoal está falando, eu não consigo alugar, eu não consigo abrir. Porque não tem, o dinheiro não dá. Verdade. Verdade, tanto para abrir, eu acho que quanto para manter. Para manter. Tudo, até se arruma o primeiro aluguel. Se arruma o primeiro aluguel, faz tudo que tem que fazer e o mês seguinte. Verdade, as despesas começam a vir, né? Justamente. Que nem no meu caso aqui, eu teria que passar toda uma internet para lá, teria que pedir outra internet. Então eu, além de tudo, ia ter também a internet, a conta do telefone. Isso tudo, você vai pôr no fim do mês R$4.000 brincando. E aí, você faz esses R$4.000? É verdade. Será que quem vai lá, opa, deixa eu ir lá ver e tal, pega e dá R$1? É verdade.
Gente, então é por isso que eu até hoje não passei endereço. E vamos ver até o fim da semana como é que vai ficar essa história. Eu vou conversar com meu irmão para ver se ele vai ser meu fiador. Se ele topar, ele está em Goiânia, não está aqui em São Paulo. Se ele falar, não, eu vou ser o fiador, aí eu vou lá tentar negociar mais um pouco, ver se eu consigo cair esse aluguel pelo menos para 1.800 com IPTU, né, tudo junto. E vamos ver o que acontece, porque eu acho que o mais frustrante de tudo é você abrir e depois ter que fechar porque você não aguentou. Exatamente. Entendeu? Então é melhor não abrir. Porque aí você não se frustrou, né? Deixou a coisa acontecer, tá do jeito que tá e deixa quieto. Mas também, por um outro lado, fica aquela coisa. E aí? Você não atende as pessoas que você poderia atender. Sim. Você acaba não ajudando as pessoas que precisariam muito vir até ali, precisariam muito de um apoio e você acaba não dando esse apoio para elas. Sim. Então, sabe, eu estou numa situação complicada. Uhum. O que fazer, né? Eu vou lá, arrisco e vamos ver o que dá, seja o que Deus quiser, ou continuo como está, aqui é pequeno, mas a gente trabalha, pai, pum, e não tenho prejuízos, não tenho problema de falar, olha, puta, esse mês não gerou os R$2.200. Então tá difícil essa decisão. Tem razão, mas isso é geral, então é importante esse alerta aí para todo mundo, né, Meglas? Não é só aqui que é para todo mundo, tá todo mundo desesperado, porque não tem nada mais hoje em dia barato. E aí, a gente faz o quê? Não abre, deixa quieto. Aí seu tranca enche o saco, gente, vocês não têm ideia de como ele enche o saco, de que não, ele quer, ele vai, ele pum, mas eu tenho que segurar ele. Porque se eu não seguro, eu vou, faço, sem pensar, e aí... Olha, acho que tem aqui um... Olha, a moça está falando o seguinte, as pessoas acham que os dirigentes são milionários, isso mesmo, por não conhecerem a nossa real necessidade e condições. O preconceito da nossa religião já parte da ignorância de muitos que estão convivendo conosco. É isso mesmo. É aquilo que a gente acabou de falar. Umbanda tem que ser caridade. É a primeira coisa que dizem pra gente. É verdade. Né? Não, Umbanda é caridade. Umbanda é caridade, Umbanda é caridade. Até para deixando muito claro para as pessoas, o que você está falando aqui não é que se deve cobrar na gira de Umbanda. Não, na gira não. O consulente vai lá e vai ter que pagar tanto, passa o pessoal com a caixinha recebendo. Não. Você está dizendo o quê? Os médiuns participem nas atividades do terreiro, criem atividades para o terreiro, para que os consulentes também colaborem, mas de uma forma atividade, em que alguém possa ganhar, assim, né, ganhar um conhecimento, concurso, ganhar um brinde, participar dos bingos, participar de feijoada beneficente, como tem em muitos terreiros isso, almoços beneficentes, mas essas atividades, né, que assim... A gira, apesar, Alan, que tem uma casa aqui perto, que você paga para conversar, é R$5. Quer. Não quer, não vai ser atendido. Sim, eu conheci uma casa na Zona Leste de São Paulo, que eles atendiam assim, era R$3 também, eles atendiam com R$3, mas a pessoa entrava, ganhava um jornalzinho do terreiro e ganhava uma vela, mais um negocinho. Sempre, toda semana tinha alguma coisinha desse tipo, né? Mas que de uma forma ou outra colaborasse. Tudo aquilo que a pessoa ganhava era coisas que os próprios médiuns faziam, cada um com seu trabalho, eu acho, sua mão de obra, com pouco custo, mas assim, todo mundo participava de uma forma ou de outra para ajudar com que o terreiro tivesse esse porque lá onde eu passei, onde eu vi esse lugar aí, é bem caro também, porque é centro, então é um lugar bem caro, aí deve estar aí para os 2 para 3 aí, tranquilo, né, mensal, 2, 3 mil mensal tranquilo, então precisa mesmo dessas atividades no terreiro de uma forma que possa, né, manter, né, Mãe Vaz? Ele precisa se movimentar, tem terreiro que tem até yoga, gente. Verdade.
Tem yoga para terceira idade, é cobrado um valorzinho que vai ajudando, e vai ajudando. E tem, sei lá, curso de culinária, e esse curso vai rodando e vai ajudando. Tem curso de tudo no terreiro hoje em dia, tudo. Exatamente. Porque senão ele não ganha dinheiro. Se ele não ganha dinheiro, ele fecha. Tem razão. Então é complicado, gente, muito complicado você sustentar um terreiro. É verdade. Hoje tem massagem, né? E tem um monte de coisa hoje, atividades no terreiro, exatamente até porque nós temos o nosso dia a dia além do trabalho espiritual, né? Então, olha, a mãe Ângela, inclusive, Alan, me deu uma ideia, que ela falou assim que eu poderia fazer o seguinte, um tratamento espiritual, por exemplo, numa pessoa que vai lá, em todos os níveis, não só, assim, fora a gira, né? Sim. Uma parte. Então, se você tem lá uma pessoa que sabe cromoterapia, então a outra magia do fogo, a outra não sei o quê. Então essa pessoa passaria por esses 3 profissionais para chegar num equilíbrio legal. Sim. E sair de lá bem. Ela falou, olha, é uma ideia. É verdade, uma clínica mesmo. E isso, ela falou, é um jeito de gerar um dinheiro para poder ir pagando as custas. Porque, olha, lá em Goiânia é bem mais barato as coisas. É bem mais barato, com certeza. Bem mais barato, mas para eles é caro, é mais barato pra gente que olha daqui. Em 1 ano e meio que a gente paga um aluguel aqui, lá você compra, né? Você compra tranquilo. Imagina, você pensa, o contrato que o cara quer são 2 anos e meio. Nossa. Então você vê, nesses 2 anos e meio, vai de aluguel quase 50 mil reais. Daí pra mais. Daí pra mais, porque olha, 5 meses já dá 10 mil e pouco, 11 mil. É. Né? 2 anos e meio. Ah, dá muito dinheiro. É muito dinheiro, muito, muito, muito. Mas vamos ver o que a gente pode chegar para mim poder passar para esse pessoal que fica me perguntando se eu não vou passar o endereço, como é que faz. Vamos ver até sexta-feira. Vamos ver se eu consigo o fiador. Se eu conseguir o fiador, vamos tentar discutir esse aluguel um pouquinho mais baixo. E vamos ver se dá certo. Bacana, Mãe Gladys. Tá? Então, logo, logo, talvez eu passe o endereço do terreiro. Isso, a gente realmente tem que ver todos esses. É assim, só lembrando, não estamos falando aqui, deixando isso muito claro, para que deve-se cobrar os guias para atendimento, tá, gente? As atividades dentro do terreiro, participem muito que puderem aí para colaborar. Ok? Certo. Ok, Mãe Gladys, deixa eu só lembrar os ouvintes, agora no segundo bloco nós teremos a Maria Padilha respondendo as perguntas, tá? Então todas as enviadas serão repassadas para Maria Padilha responder ao vivo, tá? Então as perguntas devem ser enviadas para o MSN, conversando com seu tranca@hotmail.com. Mãe Gladys, a gente vai falar do que hoje? Qual que é o tema? Bom, vamos então terminar aquele nosso assunto de velas, para a gente até dar para incluir aqui alguma coisa de Pombagira. Ah. Porque a gente comentou das velas, né? Comentamos até de algumas mandalas que tem no livro do Rubens Saraceni, que está aí para todo mundo que quiser comprar. Sim. Agora, as velas e as cores dos orixás, né? Por que as velas têm essas cores dos orixás? Porque, por exemplo, para Oxum, você acende uma vela rosa. Tem lugar que acende amarela, tá? Mas a gente acende uma rosa. Porque as ondas que a chama dessa vela emana para a tela planetária maior, no curso de Pombagira eu vou mostrar isso, mas ela faz metades como corações. Sim. Tá? Então, por isso a rosa, você pode até pôr uma amarela. Isso eu aprendi num curso onde uma pessoa que era vidente estava ali falando do que ele via, né? O que a vela emanava. A vela rosa para Oxum e uma vela amarela. A amarela não soltava a mesma forma de onda como a rosa soltava. Nossa. Então você pode até acender uma vela amarela para Oxum? Claro que pode. Tá? Mas aqui traz a energia da tela maior é a rosa. Então, tem gente que acende até azul para Oxum, azul claro.
Tá? Mas a rosa, ela emana a mesma energia, a mesma onda da tela maior do trono feminino do amor. Olha, bacana. E a cor, né, que essa onda se eleva é um rosa muito claro. Tá? Então, as cores que os orixás usam de vela, que a gente põe, eu sei que tem algumas divergências, cada lugar às vezes pega uma cor, mas as que a gente acende, como a gente trabalha, é em cima dessas ondas que elas emanam para quando você vai fazer um pedido. A gente sabe que quando você vai acender uma vela, você tem que estar ali concentrado. Com o tempo, você acaba pensando, meu guia já sabe, né? Sim. Então, você põe automaticamente. Não pode. Você tem que ajoelhar, tem que fazer a invocação. Se você quiser pôr alguma coisa sua ali na vela, a gente costuma molhar o dedo na saliva e fazer uma cruz embaixo da vela, para consagrar ela, né? Ela com você, como se fosse uma coisa só, né? Eu estou me unindo a essa energia da vela. Tá? Consagra, invoca Deus, seus divinos tronos, chamo aqui o meu caboclo, fulano de tal, para que ele aceite essa chama. E aí você faz os seus pedidos. E a mesma coisa importante você fazer com o seu anjo guardião. Não é só pegar a vela, rezar um Pai Nosso e acabou. Sim. Você tem que invocar, chamar seu anjo guardião, pedir para ele o seu direcionamento, proteção e todas as coisas que você quer. Aí você põe a vela. Se você quiser, você põe seu nome embaixo, põe um pouquinho de açúcar ou mel em cima do seu nome ou em volta da vela. Um copo com água, porque a água vai sugar toda a energia que possa estar com você ruim, aquela água suga. Tá? Então, se for uma vela de 7 dias, todo dia você troca a água. Bacana. Para troca aquela água, porque ela sugou energia e entrou outra, e assim vai durante esses 7 dias. Se for uma comum, um palito, só aquele dia, depois você descarrega aquela água. Tá? Então, isso é muito importante na hora de acender uma vela. Agora, por que a vela do Exu é preta e vermelha? Ou alguns pegam só preta. A só preta, porque Exu não representa, ele não trabalha no vazio. E o preto não é o vazio de todas as cores. Tá? Então, com a cor preta, ele consome. Por isso que ele utiliza muito o preto. Ele consome. Se você estiver fazendo uma oferenda de descarrego, por exemplo. Tá? Você pode até notar que às vezes a vela acaba muito mais rápido do que o tempo que ela dura. Uma vela dura o quê? 4 horas. Então, porque ele consumiu, né? Limpou, ele trouxe para ali toda aquela energia negativa que poderia estar com a pessoa mais rápido. Por isso que ele utiliza às vezes só a preta. Quando ele utiliza a preta e vermelha, quando ele está queimando o lado vermelho, é a ação, né? Vermelho é a atividade, sim, a força, o vigor. Então, ele está indo buscar. Quando entrou para o lado da preta, às vezes a vermelha demora para chegar na preta. Quando entrou na preta, então ele vai começar a concretizar aquilo que ele foi buscar. Então, algumas oferendas eles pedem preto e vermelho, às vezes eles pedem só preta. Bacana. Então depende muito do que ele vai fazer, do que ele está vendo que é necessário ali. Bacana. Agora, por que as pombagiras não usam preto e vermelha, por exemplo? Geralmente elas usam mais as vermelhas. Verdade. Né? Porque o trono de ativação delas já é esse, é o trono do desejo. Então, para você desejar alguma coisa, você precisa de ação. E o vermelho é a ação, né? É uma cor de ação, de rapidez de coisas, quando você está muito parado, tanto que numa casa nem se pinta 2 paredes, por exemplo, de vermelho. É verdade. Porque a pessoa começa a se sentir mal no local. É uma cor muito vibrante, é uma cor muito forte o vermelho. Então elas utilizam muito mais esse vermelho para isso, porque o trono sustentador delas é ação, né? Desejar
é um ato, você precisa gerar uma ação para conquistar. Sim. Então elas usam muito mais o vermelho só. Mãe Gladys, Dificilmente você vê uma pombagira usar vermelho e preto. bacana. Mãe Gladys, estão me perguntando se isso que você está falando da pombagira você aborda no curso. Sim, a gente entra no curso, sim. O curso ele não está só em cima dos ensinamentos do Rubens Saraceni, tá? A maior parte, os tronos regentes, tudo isso vem do ensinamento que eu tenho. Agora, tem algumas coisas que Padilha passa, eu tenho uma Dama da Noite também que passa, então tem algumas coisas que virão à parte, que são uma parte que elas passam. Bacana. A visão delas da coisa. Bacana. Só lembrando aqui, pessoal, o curso ele está com matrículas abertas. É um curso virtual, um curso online, para o pessoal estudar em casa, no seu computador, seja na sua casa, em qualquer lugar que você tenha internet, numa lan house. O pessoal entra lá no site www.estudarencasa.com.br www.estudarencasa.com.br. Lá no site vocês vão ver logo na página inicial essa informação sobre o curso da Pombagira. Deem uma olhada na programação do curso, veem que está bem legal. O pessoal realmente está gostando, está empolgado. Tem gente ansiosíssima para começar o curso. Está bem legal mesmo. Dê uma olhada na programação. Qualquer dúvida, perguntem para a gente. Tá, o curso as pessoas estudam em casa. O que a Mãe Gladys hoje vai abordar, assim, previamente, bem assim, breve, é o básico do que vai acontecer no curso também. O curso ele se aprofunda mesmo, né, Mãe Gladys? A gente tem mais tempo, né? Agora nós não temos tempo para ficar detalhando nada. É verdade. Né? Então a gente dá uma pincelada aqui, né? Dá uma ideia para as pessoas de como pode ser as coisas. Mas no curso aí a gente tem mais horas para conversar. É verdade. Aí se vocês verem na página da rádio mesmo, tem um banner informativo sobre o curso, cliquem nele, ou vocês acessem o site www.estudarencasa.com.br. O curso está maravilhoso, gente. Videoaulas, apostila você pode baixar, depois imprimir, guardar isso para estudo, porque pessoas hoje incorporam as pombagiras e muitas vezes não sabem, isso que você falou da vela mesmo, Mãe Gladys, muita gente não sabe o porquê que pombagira pede uma vela vermelha, ou porquê da vela vermelha e preta, né, nessa ocasião. Então, tem coisas que realmente não se encontram respostas com facilidade. A gente vê um monte de coisa na internet, mas a gente não encontra respostas concretas sobre isso, né? E aí tá a oportunidade para o pessoal estudar em casa, sem um horário, você estuda no seu horário, no seu dia que você preferir. O curso começa agora, dia 10, e você tem um tempão para estudar. Assim, maravilhoso, gente. Qualquer dúvida, perguntem pra gente, tá? Acessem o site e o banner aí na página da rádio também tem um link direcionando para as informações do curso, tá? Ok, mas... Tem uma pergunta aqui da Dani, se seria errado a pombagira trabalhar só com preto e vermelho. Olha, Dani, não seria errado, tá? Porque é como a gente falou, tem Exu que gosta do preto e vermelho e tem Exu que gosta só do preto. Então, se o guia está pedindo o preto e vermelho, se é ele realmente que está pedindo, não somos nós que estamos influenciando por falta de conhecimento, não há problema algum, ela sabe o que ela está fazendo. É porque é muito mais difícil a pombagira pedir o preto e vermelho. Na verdade, quem usa mais o preto e vermelho é o Exu Mirim. Tá? Ele só usa preto e vermelho. Dificilmente, por exemplo, um Exu Mirim pede só preta. É a mesma coisa com a pombagira. Ela dificilmente pede a preta e vermelha e o Exu Mirim dificilmente pede só a preta. Ele não trabalha só com o preto, porque ele não trabalha no vazio, ele trabalha nas intenções. Então ele precisa das duas cores. Se ele pedir só preta, alguma coisa vermelha ele vai pedir ali. Porque ele precisa dessa energia para movimentar a intenção do que você está entregando para ele. Ah, mas se, por exemplo, a sua pombagira trabalha com preto e vermelho, ela sabe por quê. Tá? Não é errado, não. Ela sabe o porquê que ela vai... Porque ela trabalha com isso. A entidade pode pedir um preto e roxo, por exemplo, a pombagira? Pode. A minha Dama da Noite trabalha com preto e roxo. Ah, tá. Bacana. Tá? Porque não é só... às vezes, que nem a minha Maria Padilha das Almas, ela trabalha com vermelho e branco. Ela usa vela vermelha e branca. E se não tiver a vermelha e puser só a branca, não tem problema algum. Ela aceita do mesmo jeito. Sim. Tá? Então, a gente não, os Exus, eles não ficam só nisso. O preto é fundamental para ele. Isso não tem discussão. Dificilmente ele trabalha sem o preto. Mas ele pode usar um preto e amarelo. Ele pode usar um preto e verde.
Tá? Então, não é necessário, que nem hoje uma menina disse que o Exu dela pediu uma guia preta, aí de cada 7 tinham, ela até abriu a câmera para mim ver, tinha uma bolinha amarelinha, meia dourada, sabe, um amarelo forte. Sim. Aí ela queria saber se é errado. Não, não é errado. Se o Exu quer assim, é porque ele trabalha com essa energia. De repente é um Exu que vem aí num trono de Yansan, ele faz um entrecruzamento entre Ogum e Yansan, alguma coisa assim do tipo. Então, não é errado, não é regra ser só preta a guia do Exu e só vermelha de Pombagira. Se eles entrecruzam e eles querem mostrar isso na guia, sem problema algum, isso não é errado. Eles estão usando aquelas 2 energias para trabalhar. Então o pessoal tem muita dúvida em relação a esse negócio de guia. Bacana saber disso, porque às vezes a entidade pede, principalmente quem está em desenvolvimento, a entidade pede uma guia, pede uma cor de vela, e por não saber daquela importância daquela vela, o significado daquilo, você acaba, será que é meu, será que é do guia? Por que será que o guia pediu? Eu acho legal a gente saber dessas coisas, né? É, porque fica aquelas dúvidas, será que sou eu? É coisa da minha cabeça? O guia vai riscar um ponto, vai pedir uma vela, vai pedir uma guia, a insegurança do médium de não saber se aquilo é certo ou não, acaba não deixando o guia passar, né? Justamente. Aí vem aqui, então tem que saber. Verdade, aí vem aquilo, meu guia não fala o nome, meu guia não passa nada que é necessário, ele não pede para mim trazer nada, às vezes pela falta de conhecimento do médium, né? Olha, aqui a Vanessa está perguntando, é comum o Exu pedir vela branca para descarrego? Olha, comum não é, mas se o Exu precisar da vela branca para fazer o descarrego, ele vai utilizar sem problemas. Porque o branco é o tudo. Sim. Né? Então, eu tenho um amigo que ele é do Candomblé de Angola. Na nação dele só trabalha com vela branca, inclusive para orixás. Bacana. É errado? Não, não é errado. Branco é todas as cores juntas, é o arco-íris, é o tudo branco. Verdade. Então não é errado, que nem ele. Nós estávamos conversando de um amalá para Xangô. Aí eu falei assim, tá, mas você vai pôr vela marrom? Tá? Ele falou, não, branca. Tudo eu uso branca, eu não uso vela colorida. Só conheço branca. Tá, é certo, é certo. Afinal, o que ativa ali, tudo bem, o guia utiliza a cor, tem todo esse processo, mas é o fogo que está ativando tudo. Se o guia prefere, ou a nação dele prefere trabalhar só com a branca, isso não é errado, tá certo. Sim. Tem gente que tem trauma de vela preta. E aí? Que é coisa do demônio, é coisa disso, é coisa daquilo. Por que vela preta é coisa de demônio? Por exemplo, um altar wicano usa uma vela preta, uma vermelha e uma branca. E não é coisa do demônio. Estão trabalhando com deuses. Verdade. Então, essa coisa do preto, o pessoal tem muito medo, né? Tem, assim, aquela coisa de, nossa, vela preta e tal. É verdade. Mas, não é assim não, gente. A vela preta, por exemplo, na magia do fogo, você pode pôr uma vela preta. E não tem nada a ver com a Exu. Sim. A gente tá falando de tronos, outras coisas. Bacana. A vela é um elemento da Umbanda, acho que se não for o principal dos elementos utilizados no ritual, né? Eu acho que uma oferenda sem uma vela, né, na Umbanda, não tá uma oferenda. Tá faltando alguma coisa, né? Tá faltando, porque senão não dá. Peraí, deixa eu ver aqui uma pergunta. Tá. Uma pombagira pedir uma guia de palha da costa. É certo ou normal, sendo que ela é das almas? Olha, de repente ela tem mais um entrecruzamento aí a gente querer entrar no que a pombagira pediu é muito complicado, porque você não sabe o que ela está utilizando de proteção. É difícil. Eu conheço algumas Maria Mulambo que usam a palha da costa na guia. Tá? Agora, essa aí que você falou, não sei, mas pode ser sim. Tudo bem que é difícil fazer essa guia, mas pode ser. Bacana.
Tá? Então a vela, gente, é um ritual de Umbanda, assim que não existe uma oferenda sem a vela. Falta alguma coisa. Não existe um altar sem uma vela. O umbandista tem que acender uma vela, não adianta. Não tem como, né? Verdade. Então a vela tem que estar aí, é importante. Como na oferenda também a bebida é importante na oferenda. Tá? Ela tem todo um papel ali também. O jeito de você jogar a bebida, se é para direita, se é para... Isso tem no curso de Exu, tá, gente? Verdade. Se joga para direita, se joga para esquerda, o que está acontecendo, o que não está acontecendo. Tudo numa oferenda, tudo na Umbanda tem um fundamento. Quem fala que a Umbanda não tem fundamento é mentira, porque não sabe o que é Umbanda. É verdade, a Umbanda tem aí, né, tem todo o sincretismo, enfim... Tem a Zé Pilintra que vem do Catimbó, de Jurema, mas a Umbanda tem o seu fundamento próprio, independente, porque as pessoas, muita gente fala que a Umbanda é a sobra de muita coisa. Né? E na verdade a Umbanda tem o seu fundamento, é importante nós médiuns, nós umbandistas sabemos disso. Né? Que a Umbanda tem os seus fundamentos, tem os seus porquês e as respostas disso, né? Sim, ela vem de uma raiz africana, vem sim, mas ela criou os fundamentos dela, que os guias espirituais foram passando, e ela tem os seus próprios fundamentos. Verdade. Não é assim, tudo é copiado. Não, ela tem o fundamento dela ali, e o fundamento dela funciona sim, os guias trabalham sim, e tudo funciona. Sendo bem feito, tudo funciona. Bacana, bacana mesmo. Realmente a Umbanda tem esse fundamento, importante a gente estudar e procurar as respostas na Umbanda. A Umbanda você não acha as respostas no Candomblé, e em nenhuma outra religião. A Umbanda você acha respostas na Umbanda, e a gente hoje tem estudos aí à disposição para isso. Não, temos livros maravilhosos hoje que podem nos esclarecer, né? Sim. Olha, outra coisa também que o pessoal me pergunta muito, que o pessoal lê aí pela internet, são as histórias que os Exus contam, que as pombagiras contam de suas vivências. Aí o que eles acham? Que aquela história é de todas. Não é assim, gente. Aquela história que foi psicografada, passada para aquela pessoa, é daquela pombagira que trabalha com ele. Exatamente. De repente você pode conversar aí com uma outra pessoa que a mesma linhagem de pombagira conta uma outra história. Então não são todas que têm a mesma história. Aquilo é uma, né? É uma, é verdade. Aqui, isso acontece muito aqui. Que você normalmente está incorporada, mas o Sr. Tranca presencia muito bem isso, as pessoas acharem que, porque conversaram com o Exu Tranca-Ruas em um outro terreiro, e vem perguntando, ele já me conhece. Pois é. Porque acha que realmente é o mesmo, né? Acha que é o mesmo Tranca-Rua. A gente já falou isso, você já pensou? Se eu estou incorporada aqui, o outro médium lá também precisa incorporar? Como que ele fazia? É verdade. Não dá, então existe milhões de Tranca-Ruas. Tá? Existe milhões de Marias Padilhas, milhões de guias espirituais que estão entrando aí, que entraram na Umbanda para trabalhar. São guias que estão querendo uma evolução dentro do trono deles, e eles estão aí, pronto para trabalhar, atender quem quiser. Olha, o seu Tranca é uma. Viu? Ele quer atender, não importa a hora que seja, não importa quem seja. Se você me ligar e falar, olha, é porque... ele quer ir. Ele quer fazer, se é meia-noite, se é uma hora, para ele é indiferente. Bacana. Tá? Então eu tenho que segurar ele muito. Porque senão ele atende todo mundo, e toda hora, todo instante. Ele passaria 12 horas incorporado. Então esses guias novos, que a gente chama novos, que estão na Umbanda, eles querem evolução, eles querem ir buscar a parte deles. Então por isso que eles querem rápido as coisas, né? Eles querem fazer, eles querem ajudar, eles querem isso, querem aquilo. Até no curso de Exu a gente comenta uma parte de uma lenda, né? Uma história onde os Exus mais velhos, seriam os orixás Exus, que falam assim, esses Exus novos que estão entrando na Umbanda estão deixando a gente de cabelo em pé. Porque eles querem tudo. Vamos fazer, é para fazer, vamos fazer. Vambora. É verdade. Por quê? Porque eles estão buscando a parte deles, né? Claro. É uma evolução que eles estão buscando, né? Então...
Eles estão querendo chegar lá, não sei aonde, mas eles querem chegar. É verdade. E eles estão prontos para, né? Pronto para atender o povo, para trabalhar, para ajudar no que for necessário. É verdade. O que eles não podem fazer, eles já falam, olha, aí já está meio fora a minha alçada, se você não mudar isso, não mudar aquilo, você não consegue, porque nem tudo depende também da pombagira, ou do Exu, ou do caboclo que está ali. Tem razão. Se você não mudar internamente, nada acontece. Você pode ir em todos os terreiros do mundo, que nada vai acontecer. Tem. É verdade? É verdade. Se você for em todos os terreiros do mundo, deixa R$1 em cada terreiro. Pelo menos você vai ajudar o Pai de Santo. É verdade. Mas olha, gente, eu fiquei tão indignada com esse aluguel, vocês não têm noção. Mas... E agora qualquer coisa é R$1 comigo. Mas é assim, as pessoas têm que realmente... É importante a gente sempre lembrar disso quando a gente está dentro do terreiro, né? Sim. Aquele teto tem um custo, que tá limpo, que bom que tá limpo, porque alguém limpou e ali teve um custo de produto de limpeza, né? E quando se vai utilizar um copinho descartável ali para tomar, aquele copinho também teve um custo, e aquela água também teve um custo. Sim. O terreiro tem o seu custo, é importante a gente lembrar disso. Tudo tem um custo e olha, gente, muito caro. Muito caro. Muito mesmo. Bom, Alan, vamos embora? Vamos sim. A gente avisando os nossos ouvintes que vamos para um breve comercial tomar uma água só. O Inglês Camorim agora incorpora Maria Padilha. Hoje o seu Tranca não vem. O seu Tranca está de folga, né, Inglês? Tá, hoje ele recebeu uma oferendona, ele trabalha muito, então segunda que vem ele está aí. Mas hoje ele tá de folga. Bacana, oportunidade para a gente tirar todas as dúvidas com a Maria Padilha, tá? Que estará presente a partir de agora. E todas as dúvidas devem ser encaminhadas para o MSN conversando com seu tranca, @hotmail.com. Todas as perguntas já enviadas desde cedo também serão respondidas, tá? Só me perguntando aqui, todas serão respondidas que nós já separamos. Quem quiser participar, quem não mandou ainda, envie para esse MSN que eu enviei. E lembrando, nós estamos com um curso de pombagira online, tá? Então, para o pessoal estudar em casa, estudar na faculdade, estudar no serviço, de qualquer computador com internet, você pode acessar a sala de aula virtual, assistir as videoaulas, baixar as apostilas, os áudios. A gente vai deixar à disposição pontos, programas. Esse programa, inclusive, que a Padilha fala, provavelmente também esteja lá, assim como o outro, e outros programas que nós falamos de pombagira, ou que teve aí um assunto voltado à pombagira. Tá? Vai ter áudios para vocês baixarem, vai ter as apostilas para vocês baixarem e imprimirem as videoaulas que vocês vão assistir. Tudo na sala de aula virtual, tá? Então vocês acessem o site www.estudarencasa.com.br estudarencasa.com.br e aí na página da rádio tem um banner de pombagira, do curso breve assim, para facilitar o acesso à sala de aula, a página descritiva do curso, tá bom? Então acessem lá o site estudarencasa.com.br. Mãe Gladys, vamos tomar uma água? Vamos tomar uma água. Boa noite a todos, boa noite, Alan. Boa noite, Mãe Gladys, a gente já volta. Você está ouvindo o programa Conversando com seu Tranca. Apresentação da sacerdotisa de Umbanda, Gladys Camorim. Continue conosco. Boa noite, ouvintes da Rádio Talk Aruanda. Sejam bem-vindos ao programa Conversando com seu Tranca. Estamos ao vivo no Templo Escola Caboclo Sete Espadas, agora 10h06. Estamos voltando já com a Maria Padilha incorporada para responder as perguntas. Quem está vindo pela primeira vez, adicione no MSN para mandar as perguntas também, para participar. Tá, o MSN é conversando com seu tranca, @hotmail.com. O pessoal me perguntou o site novamente, o site do Colégio Virtual, onde tem o curso de pombagira. O site é www.estudarencasa.com.br. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente que estamos à disposição, tá? Sônia vem me auxiliar também. Boa noite, Sônia, tudo bem? Oi, boa noite, Alan. Boa noite, ouvintes da rádio. Estamos aqui novamente, mais uma segunda-feira, tentar ajudar vocês naquilo que for possível. A dona Maria Padilha já está aqui, super ansiosa, para poder ajudar vocês e responder todas as dúvidas. Bacana. Bom, se a senhora Maria Padilha quiser dar uma boa noite para o pessoal, a gente já começa, que tem bastante questão aqui para. Boa noite a todos que escutam, como chama? Esta rádio. Bacana, obrigado, dona Maria Padilha. Bom,
os nossos ouvintes. Quem quiser participar, lembrando, o MSN é conversandocomseutranca@hotmail.com, tá? Sônia, posso passar uma pergunta daqui? Pode sim, Alan. Olha, a primeira pergunta é da Vanessa: é verdade que quando deixamos de colocar nossos guias em terra, eles passam a nos cobrar? Se sim, qual a forma de cobrança? Querida, que eu saiba, nenhum guia cobra ninguém. Vocês que acabam se cobrando mesmo. Mas o guia não cobra ninguém, não. Ok. Cobra é a inconsciência de vocês. O que está agora não é inconsciência. Isso, aquilo que fica incomodando na própria cabeça do médium. Ele mesmo se cobra. Ok. Aí a gente acaba colocando a culpa nos guias. Isso mesmo. Ok, bacana. Sônia, quer passar uma pergunta aí? Eu vou passar assim. O Lucas Padilha, ele está perguntando assim, aí eu gostaria de saber por que as pombas giras, elas vêm com o nome de Maria, que se seria uma homenagem a Maria, mãe de Jesus, ou não. Olha, querido, desconheço essa homenagem, tá? Mas todas as Marias, devido ao sincretismo antigo, então veio esse nome de Maria por causa das mães geracionistas, que tem o sincretismo lá em cima. É complicado explicar isso, né? Mas seria mais ou menos. Isso por causa da religião que tinha no local na época que entrou a religião africana nesse Brasil de vocês. Ok. Ok, Alan? Ok. Bom, a Raquel, tá? Ela gostaria de saber sobre alguma coisa sobre a pombagira menina da praia. Vamos fazer o seguinte, até esclarecendo, para facilitar até para dar tempo da gente responder o máximo de perguntas. Eu vou pedir para a Maria Padilha falar somente da menina da praia, pombagira menina da praia, somente o orixá regente. Tá, aí também o médium para buscar um pouco mais se aprofundar na entidade, tá bom? Pode ser? Para mim, claro. O orixá regente da pombagira menina da praia é Iemanjá, né? Ela vem nesse trono sustentador. Mas ela pode entrecruzar com alguns outros, tá? Mas o trono forte deve ser, provavelmente, Iemanjá. Tá, bacana. Essa foi para Raquel. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Olha, eu vou passar uma aqui, que é do Giovanni. Eles são lá de Belo Horizonte, são da delegacia lá de homicídios, né? Sim. Ele está perguntando, Padilha, assim, olha, eu vou passar exatamente como ele escreveu aqui, tá? Que uma pombagira graduada, como Maria Padilha, como que ela consegue trazer um amor de novo para a vida de um outro homem, mesmo sendo que uma parte não está interessada? É verdade ou mentira? Se for mentira, o porquê de cartazes com os dizeres trazemos pessoas amadas em 7 dias, com a ajuda de Maria Padilha? Querido, isso são quiumbas, porque uma pombagira que trabalha na lei maior, ela não perde tempo em forçar uma pessoa a ficar com a outra. Se é um caso de um casal que discutiu por interferências ou por coisas assim, uma pombagira vai interferir, vai ajudar aquele casal a se reconciliar, sim, mas através de forçar uma pessoa a ficar com a outra, uma pombagira de lei não faz esse tipo de coisa. Bacana. Ok. Posso passar aqui, Sônia? Pode sim, Alan. Tá. O Valdomiro Gomes, tá? Ele queria saber o que ele pode fazer para pombagira dele, que é a Maria Padilha, que ela que acompanha ele, para abrir os caminhos dele. Bom, se você trabalha com ela, meu bem, ela não falou nada, não pediu, você tem que ver o que ela gosta, você tem que ver o que ela quer. Se fosse eu para abrir os seus caminhos, pediria um peito de frango, pediria alguns morangos, mas eu não sei se a sua pombagira vai querer isso, então é melhor você perguntar a ela.
Ok. Ok? Sônia? A Nayara, o Padilha, ela está perguntando assim, olha, que às vezes a mesma entidade, como a cigana, por exemplo, da direita vem da esquerda e com o mesmo nome. Às vezes a mesma entidade muda de nome. Tem alguma explicação? Tem, não é a mesma entidade. Simples. Cada um é um. Pombagira não vira pombagira cigana. Pombagira cigana não vira pombagira. Cada uma é uma. Pode estar havendo alguma coisinha errada aí. Ok. Bom, eu tinha recebido aqui um monte de pergunta da Vanessa. A Vanessa mandou perguntas excelentes. Eu vou passar mais uma da Vanessa aqui, que realmente são perguntas ótimas, Vanessa. Ela pergunta, depois de um tempo de incorporação, todo médium, guia ou guia mesmo, é obrigado a dar consulta? Veja, querida, se o guia está aqui, vem na incorporação, vem um médium que tem a sua incorporação aflorada, é lógico. Eu não venho aqui por nada. Eu não vou perder tempo de sair do meu trabalho onde eu estou para vir aqui e não dizer nada. Então, se eu venho até aqui, se eu estou aqui, é para fazer algo. Senão, não preciso estar. Então, tem sim, incorporou, é linha de trabalho. É linha de trabalho, tem que trabalhar. Assim manda a lei. Ótimo, certíssimo, bacana. Posso passar uma daqui, Alan? Pode. É assim, já foi respondida várias vezes, mas eu acredito que esse rapaz seja novo, então eu vou pedir para a dona Padilha responder, tá bom? Sim. Ele queria saber, dona Padilha, sobre a influência da pombagira na vida dos homossexuais, pois ele sempre ouviu falar que todo gay tem uma Padilha, se isso é verdade. Eu acho que eu estou no cavalo errado. Não, querido, isso é seguinte. Pombagira não interfere na sexualidade de ninguém. Não estamos aqui para isso. Não estamos aqui para intervir, ou não sei se seria bem essa palavra, mas se intrometer na sexualidade de ninguém. As opções sexuais é puramente do ser humano e não nossa. Ok. Ok, posso passar daqui, Sônia? Pode sim, Alan. Deixa eu ver, a Tatiana, tá? Ela pergunta o seguinte, ela gostaria de saber o que está acontecendo com ela. Ela diz que escuta pessoas mexendo com ela e xingando. Ela está ficando meio perturbada devido a isso. Ela gostaria de saber o que está acontecendo ou mesmo o que ela pode fazer para mudar esse quadro. Querida, meio perturbada, você deve estar muito perturbada, porque espíritos à sua volta, você escutando eles te xingarem, é porque você está rodeada de obsessores. Tome um bom banho de descarrego, acenda velas que o seu anjo guarda, faça a sua firmeza, porque há necessidade sim. Não é normal você ficar escutando pessoas lhe xingarem, tá? Então faça isso. Se você tem uma casa, converse com o dirigente. Se não tem uma casa, tome um banho com 21 folhas de pitanga. Você pode misturar com aroeira, que é muito bom para afastar e cortar os cordões energéticos que ficam ligados na pessoa. Faça isso, minha querida. Certo? Ok, bacana. Ok, Sônia? Vou passar a lama daqui, é do Edson Padilha. Ele está falando que já faz algumas vezes que ele vem sonhando, incorporando uma Padilha, acho, de capuz, todo negro. Ele queria saber se a senhora poderia dizer a respeito. Se ele tem que falar com o dirigente. Claro, fale com ele. É o ideal, porque é ele que cuida da sua espiritualidade, é ele que está cuidando do seu desenvolvimento. Então, nada melhor que você conversar com ele, querido. Tá certo, bacana. A pergunta é, quando um médium está afastado do terreiro e passa a sonhar com comidas de diferentes orixás, exemplo, arroz branco, maçã, alho, cebola, isso significa que deve ser feito alguma oferenda ou não?
Olha, se você está afastada do terreiro, deve existir um bom motivo, né? Se você está tendo esses sonhos, você pode fazer uma oferenda? Pode. Se você sabe quem são seus orixás, se realmente essa é a comida dos seus orixás, faça. Mal não vai fazer. Ok, bacana. Sônia, quer passar aí? Passar uma daqui, passa. Tem um rapaz, não tem o nome dele aqui, dona Padilha. Ele está falando assim, olha, que ele gostaria de saber se toda Maria Padilha das Almas tem o ponto riscado igual ou parecido. Não. Certo. Olha só, o Henrique de Pernambuco, tá? O pessoal de Pernambuco sempre muito ligado na gente. Obrigado pela audiência aí. Por que do termo de cabaré para as pombagiras? Por que o termo? Porque existem alguns espíritos que foram trazidos para o trono de Pombagira e realmente foram mulheres sofridas, mulheres que passaram por uma vida difícil. E quando começou toda essa história de Pombagira, elas contavam a história delas, tanto que vocês podem ver que as músicas que existem são músicas antigas, são músicas que foram feitas lá no começo, quando as pombagiras, os exus, os caboclos, todos os guias iam contando suas histórias. Então algumas mulheres sim tiveram vidas sofridas, passaram as penas que elas tiveram que passar quando passaram para o outro lado do desencarne e contaram essa história. E contando as suas histórias, o povo já pôs as pessoas gostam de rotular muito, sem entender o que elas estão falando. Então é por isso que Pombagira é ligada a cabaré e tudo mais. E quando houve toda que essa pessoa morreu, passou o que ela tinha que passar, e esse espírito chegou até onde eu estou hoje e muitas outras, hoje já não tem mais esse vínculo, mas pode ter existido sim quando viveram na Terra. São todas histórias tristes, de mulheres sofridas, mal amadas, que passaram por situações que na época delas, elas eram recriminadas. Se elas não tinham um homem para sustentá-las, elas acabavam indo para o cabaré mesmo para poder ter o seu sustento. Ok, bacana. Posso passar uma daqui, Alan? Pode sim, Sônia. O Matheus está perguntando, Padilha, que a pergunta dele é a seguinte, que ele foi num terreiro onde o Exu falou para ele que fingiu ser um preto velho, só para pegar uma marmotagem, se isso é possível. Olha, meu querido, fica difícil responder, porque na minha visão, um Exu não perde tempo com essas coisas, né? A marmotagem, se ela existe, quem tem que saber é o dirigente espiritual, e não o Exu que está ali para trabalhar. Então, fica difícil te dizer sim ou não, tá? Mas a minha visão é, o Exu não ia perder tempo com isso. Certo, ok, vamos lá. Jairo, tá? Jairo Lira. Ele pergunta se ele pode acender vela dentro de casa para a Pombagira abrir os caminhos dele, ou o que ele pode fazer. Como ele pode fazer isso? Pode repetir, Ana, por favor? Posso. É o Jairo Lima, tá? Jairo Lira, perdão. Ele pergunta se ele pode acender vela dentro de casa para a Pombagira abrir os caminhos no trabalho e como como ele pode fazer isso. Querido, Pombagira, Exu, é povo da rua. Como é que você vai acender uma vela dentro de casa? Sabe o que vai acontecer? Nada. A Pombagira não vai fazer nada. Você tem que acender vela para Exus e Pombagiras na rua, fora. Se não é na rua, é nessa, como chama? Quintal, tá? Não dentro de casa. Acontecer alguma coisa? Não vai acontecer absolutamente nada. Exu é rua, Pombagira é rua, caminhos. Entendeu? Por que tem que ser acesa fora?
essas velas, é como fazer uma oferenda para algum entre 4 paredes de um teto e pedir abertura de caminhos. Fica sem fundamento, meu. Ok, bacana. Sônia, quer passar? Que eu passo? Pode. Vou passar daqui, tá, Alan? O Lucas Padilha, ele tá perguntando se é normal vir mais um Exu do que Pombagira em uma mulher. Isso depende da hierarquia dela, meu querido. Isso vai depender tudo de quem tem que trabalhar mais, o porquê que tem que trabalhar mais. Isso vai da hierarquia que ela traz com ela, tá? Ok. Bom, pergunta aqui, Maria Padilha, qual a sua opinião de filhos que fazem cursos de tarô, búzios? Ela pergunta se é viável ou isso é um dom que não é correto cursar. Olha, meu querido, eu acho que quem procura esse tipo de curso já tem um dom escondido dentro dele. Porque se você vai procurar esse curso e você não tiver dom, a única coisa que vai acontecer é você ter o conhecimento e não usá-lo, porque você não vai se sentir bem. Então, quando você vai fazer o curso e você aprende, você vibra com aquilo, aí sim você pode sair jogando para todo mundo porque juntou o seu dom com o conhecimento. Agora, se você tiver só o conhecimento, você não vai conseguir passar isso para frente, atender pessoas, esse tipo de coisa, certo? Certo, ok. Ok. Sônia, quer passar daí? Vou passar. O Adriano Padilha, ele está perguntando o seguinte: por que os Exus recebem tratamento diferente dos outros orixás, se o mesmo também é um orixá? Qual seria o tratamento diferente? Eu precisava entender qual é o tratamento. Ele não especificou aqui. Eu precisaria saber qual é o tipo de tratamento diferente que ele quer dizer. Ok, bacana. Verdade, passa detalhado pra gente no MSN mesmo, tá? Lembrando aqui, estamos com o MSN aberto agora. O MSN é conversandocoseutranca@hotmail.com e o site do curso de matrículas, o site onde está aberto as matrículas, é www.estudaremcasa.com.br, o curso virtual de Pombagira, tá? A pergunta agora da Janaína. Ela pergunta o seguinte: como faço para desmanchar um bonequinho que fizeram? Ela diz que é tipo voodoo, porque falaram que fizeram para alguém da minha casa, mas eu acredito que seja para mim. Ela pergunta se ela só deve oferecer algo para a entidade. Ela diz que também tem ao lado dela a Maria Padilha. Diga-lhe o seguinte: pergunta a sua Padilha como ela quer resolver. Eu resolveria da seguinte forma: eu iria ao pé de uma bananeira, faria uma oferenda com 7 bananas da terra, moedas, agulhas, vários objetos de ponta, tá? Oferecia ao povo que fez esse trabalho para que fosse desmanchado e entregaria um bonequinho sem furos, sem esse problema do voodoo que você está falando. Eu agiria dessa forma. Agora, pergunte para a sua Padilha se ela também agiria dessa forma, ou se ela prefere um outro tipo de coisa. Às vezes ela tem uma outra solução para que possa te ajudar, mas eu trabalharia dessa forma. Certo, Ana? Bacana, ok. A gente gosta de passar essas perguntas, de ser muito transparente, para que ninguém faça nada sem que tenha uma orientação espiritual. E pergunte para a sua Maria Padilha, como a Maria Padilha aqui falou, né, Maria Padilha, é importante você também perguntar para aquilo que, para essa entidade que te carrega, né, Maria Padilha? Sim, porque eu tenho um método de trabalho e a Maria Padilha dela tem outro. Então, é mais viável que ela escute o método da Maria Padilha dela e não o meu. Se a Maria Padilha dela concordar com o meu método, sem problemas, mas sempre pergunte a sua entidade antes, principalmente você que é médium. Bacana. Isso serve para todo mundo, confie nas suas entidades. Seu Tranca Maria Padilha vem ensinando isso pra gente, e bem legal mesmo, e sim, realmente confie naqueles que te acompanham. Sempre, né? Sempre. Você quer passar uma daí, Sônia? Tá sim. O Vinícius, ele tá perguntando, Padilha, o seguinte: que se os Exus que incorporam na Umbanda
são diferentes dos Exus que incorporam no candomblé? São sim, porque na verdade o candomblé de nação, o candomblé puro, ele trabalha com o orixá Exu e não com o Exu. O que veio acontecendo foi, como chama? Se misturando, e aí virou uma outra linha de trabalho. Mas o candomblé africano só trabalha com o orixá Exu. Ele só trabalha com oferendas, assentamentos e não com a incorporação do Exu. Certo? Ok. A pergunta aqui é: a mediunidade é um dom ou todos têm mediunidade? É um dom para poucos ou todos têm? Uns desenvolvem ela, outros não. Uns têm a mediunidade de incorporação, outros têm de intuição, mas todo mundo tem. Só que nem todos, às vezes, têm a missão de incorporar. Certo? Certo, ok. Sônia, quer passar daí? Vou passar, daí Ana Padilha, ela está perguntando assim, olha, por que na Umbanda é utilizado muitas facas e utensílios pontudos e cortantes? Olha, nem todo terreiro trabalha com isso, porque para você trabalhar com utensílios cortantes, o médium precisa estar muito firme, porque os problemas acontecem. Se o médium não estiver muito firme, pode acontecer alguma coisa que não vai ser bom. Então, nem todos os lugares trabalham com instrumentos cortantes. Mas trabalha, geralmente é Exu, porque ele trabalha como um executor, ele utiliza daquele aço, daquele metal, para os seus trabalhos fora do corpo, né? Como diria, para os seus trabalhos no astral, tá? Mas para você deixar um médium trabalhar com instrumento de corte, ele precisa estar muito firme já. Senão, é perigoso para um todo, né? Ok, Alan? Ok. O Felipe, tá? Ele pergunta se ainda ele falou, ainda existe muitas casas que não permitem que homens incorporem as pombagiras e também nem façam oferendas a elas. Como que ficam as pombagiras desses médiuns? Como que é a atuação delas para eles, sendo que elas não são cultuadas? Olha, elas ficam muito tristes. Exatamente muito tristes. Porque você vê a ignorância das pessoas, tá? Agora, ela não vai atrapalhar aquele médium porque ele segue uma regra. E ele está naquela casa e ele tem que seguir a regra. Mas muito triste realmente elas ficam. Certo, Alan? Certo, ok. Sônia, quer passar daí? Passo. Tem um rapaz que não dá para mim ler aqui o nome dele. Ele queria saber, Padilha, se uma pessoa que tem mediunidade para o candomblé, se ela pode trabalhar na Umbanda. Então, aí nós vamos cair de novo naquilo que eu disse da... Como chama? Da junção das religiões, porque no verdadeiro candomblé, aquele africano, só se incorpora o orixá. Então, pode, porque temos aí essa mistura entre Umbanda e candomblé, então pode sim. Certo? A forma de cultuar é outra, mas a mediunidade é uma só, né? É verdade. Ok. Aqui Quando o pai ou a mãe da casa dá um cargo para o médium, um cargo superior dentro do terreiro, e a pessoa, o médium acha que não está preparado. E eles dizem o seguinte, que o médium realmente não está preparado, mas os guias estão. Isso está certo? A pessoa receber um cargo dentro de uma casa só porque os guias estão preparados e o médium não? Isso existe? Na minha opinião, não. Os guias, meus queridos, estão sempre preparados. Nós estamos sempre preparados. Quem não está preparado é o médium. Então o médium precisa se preparar para ajudar que o guia faça o melhor que ele tem para fazer. Certo, Alan? Sim. Posso passar daqui, Alan? Sim. O Alexandre está perguntando, Padilha, assim, olha,
que ele sabe das roupagens fluídicas que as entidades vestem. A pergunta é a seguinte: uma entidade, para realizar um determinado trabalho, se ele pode trabalhar com outra roupagem? Por exemplo, se um caboclo pode trabalhar como um preto velho? Querido, não há necessidade. Ele até poderia, se ele quisesse, mas não há a necessidade disso. Tá? Essas mudanças não é necessário. Um caboclo, ele pode trabalhar muito bem e fazer o que o preto velho teria que fazer. Ou ele trabalha junto com o preto velho, mas ele não precisa mudar a roupagem dele para um preto velho para fazer o trabalho. Certo? Certo, olha só. Tem uma pergunta aqui muito bacana. O Jorge, ele pergunta: bem, algo novo para mim, acredita essa situação de a Maria Padilha estar falando na rádio. Ele diz que tem uma certa janela de Umbanda. Ele hoje ouvir uma entidade dando entrevista ao vivo numa rádio, ele acha válido. Porém, gostaria de saber o seguinte: esta orientação estaria abrindo algo de novo na Umbanda, ou em breve haverá diversas entidades fazendo o mesmo e também via net? Isso eu já não sei se haverá outras entidades fazendo o mesmo, mas a ideia aqui é orientação. E assim, deixa eu até complementar isso daí, porque a gente sempre gosta de falar disso, eu realmente adoro falar disso mesmo, essa importância hoje de termos a entidade falando, porque assim, a Umbanda, ela continua sendo a Umbanda, mas nós evoluímos e as ferramentas para nós não param de crescer. A internet hoje é uma ferramenta que nós alcançamos milhares de lugares no mundo todo, pessoas de diversos países, e através da internet a gente consegue chegar até elas. Hoje aqui é uma orientação realmente da Maria Padilha presente, é uma forma de levar essa orientação que muita gente não tem alcance, né? Não tem um terreiro próximo, não vai numa gira, não tem como por preconceito da família, ou por realmente não ter respostas em algum terreiro que vá, e é uma oportunidade de esclarecer. Tomara que isso venha trazer iniciativas para outras pessoas também trazerem para si mesmo, acho que acreditar que isso é possível, né? E confiar, enfim, mas agradecemos a todas as pessoas que têm fé no seu Tranca, na Maria Padilha, as entidades hoje que realmente fazem essa orientação aqui. Tá? Bacana. Pode passar, Sônia. A Karina Padilha, ela está perguntando assim, olha, por que as pessoas do próprio terreiro às vezes ficam apressando o desenvolvimento? Tipo assim, ó, que o Cambone fica pedindo para a entidade riscar logo o ponto, e são médios recém-iniciados. Como que faz quando isso acontece? Não faz. Porque se você é um médium iniciado, você pode dar um ponto errado. Você tem que esperar você estar bem firme para que esse ponto seja dado. Porque a mente, ela registra qualquer coisa. Então você pode ver um ponto e copiá-lo ali num momento de pressão. Então o desenvolvimento, ele não tem que ser apressado, ele tem o seu tempo. E o tempo é quando o médium está pronto, e não o guia. Então, se estão te apressando, querida, fale. Fale, eu não vejo o ponto, eu não sinto ainda a vontade de riscar o ponto, e pronto. Isso, sabe, vocês precisam aprender a mostrar o que vocês estão sentindo para as pessoas que estão ali com você naquela gira, para que elas entendam que ainda não está na tua hora, que ainda não está no teu momento. O teu guia ainda não está achando você pronta, você forte para riscar um ponto. Não é assim que se risca um ponto. Um ponto é uma coisa séria, muito séria. Ele mostra ali a realidade daquela entidade, a realidade que ela está trabalhando, de onde ela vem e por que ela vem. Então ele tem que ser riscado quando a pessoa está firme, forte, porque senão acaba acontecendo esses problemas que muito se escuta, que é uma hora eu trabalhava com o Exu tal, de repente mudou para o outro Exu e apareceu um outro não sei da onde. Então, isso não pode existir. Riscar um ponto é quando o médium está bem preparado para riscar o ponto certo, na hora certa. Certo? Certo, ok.
Essa pergunta foi de quem? Qual que é o nome da pessoa? Não sei de quem que foi, não, Alan. Bom, só para me separar aqui, de repente eu tenho a mesma pergunta, tá? Bom, a Nessie, ela gostaria de saber se quando ela mudar de terreiro, os guias acompanham ou incorporamos outros guias quando o médium muda de terreiro? Não, querida, seus guias são os mesmos até o final da sua vida. Isso acontece muito. Tem muito dirigente que fala assim: seus guias vão ficar aqui. Me falaram uma vez numa casa que meu caboclo ia ficar lá para sempre. Até hoje ele está aqui, né? Ele veio. Acho que conseguiu fugir. Mas tem muito dirigente que assusta os médiuns que decidem sair por alguma razão, que os guias vão ficar na casa, mas os guias acompanham o médium e não a casa, né? Sim, os seus guias vão aonde você for. E não vão ficar presos em lugar nenhum. Aliás, é muita prepotência do ser humano dizer que prendeu um guia. É verdade. É muita prepotência. Não, querido. Não. Ok. Bacana. Sônia, quer passar daí? Vou passar. O Vinícius, ele está perguntando, Maria Padilha, se quando um Exu vira, se ele precisa ser doutrinado. Sempre. Querido, você não precisa doutrinar o Exu. Ele é um guardião, ele é um executor da lei, você precisa doutrinar um quiumba, não um Exu. Certo? Certo. Só complementando, Maria Padilha, é importante assim, quem a gente costuma doutrinar somos nós mesmos, né? Porque se ele exterioriza aquilo que nós somos, seja de bom ou ruim, se a gente está doutrinado a uma correta doutrina, a ações corretas dentro da religião, o Exu também vai agir dessa forma, né? Justamente, Exu é um espelho, né, da sua personalidade. Então é importante a gente lembrar que a gente doutrina a nós mesmos, os médiuns. Olha só, o Jairo pergunta, ele diz que gosta muito de escutar músicas de terreiros, algum tipo de músicas de orixás, pombagiras ou exus que não podem ser tocadas dentro de casa? Olha, meu querido, a música é sempre música. Música traz bem-estar. Música é alegria. Até uma música tocada num terreiro. Então, vejo por que você não cantar uma música de um orixá. Hoje vocês já têm cantores, né? Sim. Não é mesmo, moço? Como chama? Não, tem um monte de cantor hoje que canta louvando os orixás, entidades. Isso, então por que não escutar? É uma música como qualquer outra. E não vendido ao público. Então não tem por que não. Qual seria o errado se os cantores estão pondo aí, como fala? Cante sim, meu amigo. Cante muito, louve muito, que você vai trazer satisfação para você. Certo? Certo, bacana. Sônia, quer passar uma pergunta daí? Eu vou passar assim. O rapaz está perguntando, Padilha, assim, ó, que uma vez ele conversou com uma Maria Padilha do Candomblé. E na conversa ele explicou para a mesma, espera um pouquinho que eu vou adicionar aqui. Ele perguntou para a mesma que não queria trabalhar no Candomblé por causa de cortes, de bichos, né? E por isso que ele tinha escolhido a Umbanda. Ele queria saber se ele vai ter algum atraso por ele negar em fazer esses cortes. Querido, se você fica na Umbanda, a sua vida vai evoluir da mesma forma. A opção, vocês que têm, de ir para o Candomblé, de ir para a Umbanda, de ir para qualquer religião. Então, não se amedronte de fazer ou não isso, tá? Não vai acontecer nada com você. Se você quer ficar na Umbanda, fique na Umbanda. Se você quer ir para o Candomblé, você vai ter que seguir os ritos do Candomblé. Como na Umbanda, você vai ter que seguir os ritos da Umbanda. Então, escolha por você mesmo. O que o seu coração pedir é o que os seus guias estão pedindo. Certo, Ana? Certo, ok. A Jéssica, tá? Ela pergunta, ela dá boa noite e gostaria de saber se existem guias que recolhem e vem outro para ocupar o lugar.
Olha, isso é muito raro de acontecer, tá? Muito raro. Só numa situação muito extrema. Mas é muito difícil, bem raro isso acontecer. Certo? Ok. Ok, Sônia? Pode passar daí, Alan? Não, é assim, ele não está passando a pergunta, Padilha. Ok, o Jorge, tá? Tá. Ele pergunta: as entidades que às vezes aparecem em médiuns de Umbanda e se identificam como visitantes, como a senhora define isso e se isso é possível? Sim. Repete a pergunta, por favor, Ana. Exatamente. Existem entidades que aparecem em médiuns de Umbanda e se identificam como visitantes. Ali estão para uma ocasião, vamos colocar assim. Existe? Como a senhora identifica isso? Olha, minha querida, também é uma coisa assim, uma entidade de passagem é muito ilógico, porque para uma entidade vir em terra, tem toda uma estrutura que foi preparada com aquele médium, naquela situação. Só se aquela entidade precisar passar uma mensagem muito urgente. Caso contrário, é muito difícil, porque dá ar de baderna. E aqui no astral, tudo que não existe é baderna. Tá? Ok. Certo, Ana? Certo. Sônia, quer que eu passe daqui? Pode passá-lo. Tá, o Mauro pergunta, tá? Ele diz: eu defumo meu escritório semanalmente. O resto que fica no final da defumação, o que fazer? Ele diz que aquele restante da erva queimada, o que ele faz, senhora Maria Padilha? Joga na terra, querido. Devolve a mãe natureza, que ela vai recolher todo o negativismo que possa ter pego ali. Devolve a terra. Certo? Ok. Ok. Posso passar um Alan? Pode sim. A Vanessa Padilha está perguntando o seguinte, que ela tem uma pomba gira mirim, que ela tem alguns costumes diferentes, que ela não gosta de bebida, de cigarro, né? E a dirigente da casa alega que ela é bem desenvolvida e que ela é a mesma herê dela, que trabalha do mesmo lado, se isso é correto. Não, querida, pombagira é pombagira mirim, herê é herê. São bem diferentes os tronos, tá? Cada um é um. Agora, não necessariamente todo Exu mirim ou pombagira mirim precisa fumar e beber. Isso não é regra. Tá? Às vezes ele pode utilizar um doce e fazer o mesmo trabalho que ele faz com o cigarro. Sim. Certo, Ana? Bacana, bacana. É legal isso. A pombagira mirim é tão pouco falada, né? É legal ela ter comentado isso que ela incorpora, porque muita gente acha que não existe. Mas a Mãe Gladys aí vai dar uma oportunidade pra gente uma hora de lançar alguma coisa aí com os mirins também. E qualquer dia ela pode falar alguma coisa sobre, né? Falar dos Exu mirim, da pombagira mirim. A gente tá pensando no curso aí, o pessoal ficar por dentro, depois a gente fala pra todo mundo. Bom, o que estou perguntando é o seguinte: já viram entidades de filhos da casa riscarem, traçarem pontos e num tempo futuro mudarem o mesmo ponto? Porém, foi feito alguns testes simples com essas pessoas, entidades, e perceberam que é a mesma entidade e que esta teria evoluído e seu ponto também mudou com isso. Ou seja, evoluiu o ponto do guia. Isso é normal? Não, querido. O ponto, quando é riscado, não tem discussão. Existem muitos dizeres desencontrados. Um guia nunca muda um ponto. Ele pode acrescentar alguma coisa, mas é muito difícil. Sim. Às vezes ele está numa demanda forte ali dentro do terreiro, ele riscou o ponto dele, aí a demanda está pesada, ele acrescenta alguma coisa no ponto. Mas o ponto que ele deu a primeira vez é aquele ponto até o final. Tá. Então ele pode acrescentar alguma coisa para aquela necessidade. Isso, ele acrescenta naquela necessidade que está acontecendo, mas o ponto dele é aquele sempre. Ele não muda, ele acrescenta no momento, mas depois ele não risca mais aquilo que ele acrescentou naquela necessidade. Bacana. Outra pessoa está complementando aqui, eu já vou passar essa questão para a gente finalizar essa pergunta. Se o guia servir a um outro trono, a uma outra linha, a um outro orixá, por exemplo,
ele pode colocar no ponto ali também essa mudança pode vir através desse serviço que ele prestou àquele orixá, por exemplo? Sim, ele acrescenta aquele serviço que ele prestou no momento, sim. Ele vai riscar o ponto daquele orixá que ele está necessitando buscar aqueles fatores, aquela energia para aquele trabalho momentâneo. Mas existe aquela que é dele e pronto, né? A que é dele, é que ele veio para trabalhar na Umbanda. Então é aquele trono e aquele trono sustentador. Esse não muda. Sim. Bacana. Ok, Sônia, quer passar daí? Vou passar. O Alexandre Padilha, ele está perguntando qual o significado do tridente de Exu. Vitalizar e desvitalizar. Ok, olha só. Simples assim, né? Simples. O Reglan de São o Reglan de São Paulo, tá? Vem mais uma questão, aquela de prender o guia. Boa noite, salve suas forças, Dona Maria Padilha. Ele pergunta em sentido dos dirigentes de uma casa colocarem medo nos médiuns que irão sair. Já ouviu falar que tem pais e mães de santo que prendem os guias de um médium no terreiro para ele ficar lá? Isso é verdade? É o que nós falamos agora? Não, né, senhora? Não, é mentira. O que ele faz é pôr medo em você e você acaba ficando por causa do medo. É verdade. Eu tenho amigos que saíram de terreiros por alguma razão, motivos pessoais, e a dirigente falou para alguns já exatamente isso, que os guias não acompanhariam mais, que a vida estaria cheia de problemas, porque não teria mais estrutura da casa. E aí tem um monte de coisa. E a pessoa às vezes sai com aquilo na cabeça, acaba acreditando, né? Importante o conhecimento, o estudo religioso, para a gente saber que isso não é possível. Tá? Sônia, quer passar daí? O Lucas está perguntando, Padilha, se é normal um filho receber mais de um caboclo ou mais de um Exu em uma única gira. Qual a necessidade disso, meu querido? Não vejo necessidade. Ok. Mas é normal isso? Não há necessidade disso acontecer. Mas nem. O dirigente vira na primeira linha. Ele sabe o que faz. Para que receber 3, 4 caboclos numa única gira? Qual a necessidade se um caboclo pode resolver tudo? Não há necessidade. Até porque as outras entidades, mesmo que estiverem ali, estão do lado, né? Estão trabalhando de outra forma, sem a incorporação. Num caboclo, quando 10 caboclos estão em terra, quantos outros 1.000 caboclos não estão em volta? Milhões trabalhando? Não precisa incorporar para trabalhar. É isso que o povo não entendeu. Nenhuma entidade precisa incorporar para trabalhar. A gente trabalha melhor lá fora do que perto do corpo. Não vou falar dentro do corpo, porque eles vão pensar que eu entro dentro do corpo. Isso, vamos pôr assim, um é o porta-voz e os outros são os que estão em volta. Isso, que moço inteligente. Ok. Posso passar aqui, Marlon? Pode sim, Sônia. O rapaz está perguntando, Padilha, se cigano é uma entidade da linha da direita ou da esquerda. Porque muitos terreiros de Umbanda não trabalham com os ciganos. Olha, meu querido, essa linha cigana na Umbanda é muito, assim, tem muitas interrogações ainda, né? Tem muito a se explicar. Aliás, eu já falei para o meu cavalo que eu vou passar isso no curso de Pombagira, porque é bom que as pessoas entendam a minha visão. Eu vou passar a minha visão, tá? O que eu vejo desse meu lado, o que é um Exu cigano, por exemplo. Tá? Existe uma diferença muito grande entre os ciganos que trabalham na direita, que foram agregados à Umbanda, porque eles não têm religião, eles só precisavam trabalhar. E esse lado que tem aqueles Exus que se dizem Exus ciganos. Eu já passei isso para o meu cavalo e nós vamos comentar no curso. Ok, Ana. Bacana. Lembrando que esse curso será também influenciado pela Maria Padilha, que está agora respondendo as questões, tá? Então o curso não só vem dos estudos aí de alguns livros do Rubens Saraceni, como também daquilo que Mãe Gladys já vivenciou, já viveu nos seus trabalhos espirituais, como a influência da Maria Padilha também, tá? Ok, Sônia, quer que eu passe daqui? Passa agora. Tá. Sobre herança espiritual.
Dona Maria Padilha, é válido os pais de um terreiro, por exemplo, quando falecem, algum tempo depois, a filha carnal, por exemplo, passa a receber quase que todas as entidades do falecido dirigente? Isso é possível? É normal? Olha, meu querido, quando uma pessoa morre, os seus guias, eles vão para toda uma mudança de situações, vamos pôr assim, para incorporar num outro médium, mas isso leva um tempo. E existe também guias que encerram a missão, chegaram numa evolução aonde não vão mais incorporar. Então se escuta muito isso, né, de que o filho recebe a entidade da mãe, do pai, do tio. Olha, isso não é válido. Cada pessoa nasce com a sua linhagem, não existe troca. Eu não posso hoje, se o meu cavalo morrer, incorporar nessa moça que está sentada aqui. Ou no filho do cavalo. Não existe essa... Isso, não existe essa mudança. Cada um com o seu guia. Se o dirigente faleceu, você pode até manter a sustentação de uma tronqueira? Pode. Mas aquele guardião que está na tronqueira não vai incorporar numa outra pessoa. Certo? Acho que me fiz meio entendido. Sim. Deixa eu complementar, assim, deixa eu perguntar uma coisa. No caso assim, no caso do dono da casa falecer e a casa continuou, a tronqueira continuou, o responsável da casa, um exemplo. Vamos colocar aqui um caboclo 7 flechas. O caboclo 7 flechas é o responsável da casa, ele incorporava no dirigente, o dirigente faleceu. O 7 flechas continua sendo o regente da casa ali, o responsável da casa, ou vem um outro ali porque a missão dele acabou ou ele continua cuidando da casa? Não, ele pode continuar com o assentamento ali para orientar, mas o novo mentor da casa vai ser de quem assumiu. Então as coisas podem mudar, sim. Se o 7 flecha, o médium desencarnou e virar um caboclo arranca-toco, por exemplo, as normas, as regras e as visões vão ser do arranca-toco e não mais do 7 flecha. Certo? Ok. Posso só tirar uma dúvida minha? E quem faz essa designação? De quem vai ser o novo mentor da casa? Então, às vezes, o dirigente já deixa alguém, ele treina alguém, ele instrui alguém para fazer aquele segmento. Se ele não fizer isso, geralmente ninguém assume nada. Se o dirigente maior já deixou uma pessoa preparada, essa pessoa pode assumir o lugar e a direção da casa. Agora, se ele não deixou, geralmente as casas fecham. Não, por aí que vem de pai para filho. Isso é de pai para filho. E não os guias espirituais. A casa, de pai para filho. Não os guias. Então, aí se o dirigente escolheu você para ser o próximo, é o seu mentor espiritual que vai assumir a casa. Ou o seu caboclo, ou o seu Exu, seu baiano, seja lá quem for o seu dirigente, o seu mentor espiritual. Isso. Certo, Ana? Certo, bacana. Ok. Sônia, quer que eu passe daqui? Pode passar. Tá. O Edson pergunta, uma pombagira ou um Exu, no caso de frente, como mentor, por exemplo, teria que responder, geralmente, ao pai ou à mãe de cabeça do médium, por exemplo, filho de Yansan, o Exu ou pombagira também, aquele que é responsável, teria que ser também, responder na energia de Yansan também ou não? O médium faleceu? Não, se o médium, sendo como mentor, vamos colocar um Exu, uma pombagira como mentor do médium. Ele é filho de Yansan. A pombagira, esse mentor do médium, ele também tem que responder com o mesmo orixá? Se for um Exu, ele vai responder ao orixá, sim. Se for um caboclo, geralmente ele vai responder o mentor, ele responde diretamente aos orixás, tá? Aí nós vamos entrar. O guardião, ele responde ao seu orixá ancestral. O Exu natural responde ao seu orixá de frente. E o seu Exu de trabalho responde ao seu ajuntó. Sim.
Certo? Certo. Ok. Sônia, quer passar daí? Vou passar. O Giovanni está perguntando assim, Padilha, que uma vez ele foi num terreiro e tinha uma Maria Padilha incorporada num médio e falou para ele que sempre estaria com ele. Então, se ele pode dizer que o Exu de proteção dele é a Maria Padilha. Não, querido. Ela só falou que te protegeria, não que ela é uma entidade sua. É diferente uma coisa da outra, tá? Certo? Certo, bacana. Bom, passa mais uma pergunta daqui. O Jorge pergunta: manifestação de entidades a qualquer momento, por exemplo, Exus mirins que se manifestam numa festa de crianças, ou mesmo Cosmes, Erês, pombagiras que se manifestam em boates, festas noturnas. Isso é possível? A pergunta dele é essa. Se for um médium descontrolado, se for um médium que não tem consciência, se for um médium que às vezes até utiliza de um animismo sem ele mesmo saber, pode ser, mas por uma entidade não. Você acha que um herê, que é uma entidade que tem uma força gigante que as pessoas não conhecem, vai se manifestar numa festa de crianças vivas? É verdade. Isso vai acontecer. Você acha que se você foi numa festa noturna, a sua pombagira vai encostar para que você faça coisas que no seu inconsciente você está querendo fazer para botar a culpa nela? Não é assim. Nós temos mais o que fazer, queridos. Muita coisa tem a se fazer nesse planeta. Não se tem a perder tempo com coisas que para vocês é bom, para vocês é felicidade. Nós temos outras coisas para fazer. É isso que as pessoas ainda não entenderam. Acham que guias espirituais estão aqui 24 horas sem fazer nada, encostado no médium ali o dia inteiro. Se o médium dorme o dia inteiro, eles também ficam olhando. Não é assim, queridos. Vão procurar entender os seus próprios guias, que vocês vão ver que muitas batalhas têm para se guerrear todos os dias. Certo? Certo, bacana. Sônia, você tem alguma coisa para passar daí? Tá, então eu já pedi aqui para encerrarem as perguntas já, não vou passar mais nenhuma. E vou assim agradecer aos nossos ouvintes que mandaram suas perguntas, participaram, muitas participações mesmo, tá? Eu realmente queria agradecer a audiência e o carinho de todos. Vou deixar a última palavra para Maria Padilha para a gente encerrar o programa. E vou lembrar novamente, estamos com um curso de pombagira virtual, tá? Será um mês de estudos intensivos, a pessoa estudar em casa, no próprio computador, numa lan house, em qualquer lugar que ela possa acessar a internet, tá? Convido a todos para acessar o site novamente, www.estudaremcasa.com.br. Sônia, obrigado pela sua presença mais uma vez, tá? Obrigado você, Alan, obrigado os ouvintes. E semana que vem eu estou aqui de novo. Obrigado. Firme e forte, sem gripe. Lembrando que o programa Conversando com o Seu Tranca vai ao ar toda segunda-feira, às 9 horas da noite, ao vivo, em MSN, para perguntas. Caso alguma pergunta aqui não tenha sido respondida, eu peço que encaminhe para o e-mail ou MSN, conversandocomseutranca@hotmail.com. Pedindo que Dona Maria Padilha encerre o programa, só dando uma boa noite para nós já é o suficiente. Boa noite, obrigado pela sua presença, viu? Boa noite, meu lindo, menino bonito esse, vocês não estão vendo ele, mas é bonito. E eu quero deixar para vocês que escutam isso aí, por favor, vão procurar esclarecimentos. Não acreditem em tudo que vocês escutam. Escutem e tirem o que é melhor. O que eu falei, tirem o que é melhor. O que vocês acharem que não é bom, joguem fora. E assim vocês têm que fazer com tudo na vida de vocês. Principalmente vocês, mulheres, que hoje se perdem às vezes por loucuras, por obsessões de um amor que às vezes não é verdadeiro. Às vezes vocês querem por puro egoísmo, por puro satisfação em ter. O amor, a convivência, o relacionamento não tem que ter satisfação em ter, porque existe uma frase
vocês muito dizem é assim: se o amor for bom, deixa ele solto, porque se ele for seu, ele volta. Então não prendam ninguém a vocês por mera satisfação ou orgulho ferido. Não forcem ninguém a ficar com vocês. Sempre existe alguém para alguém. Sempre existe alguém para amar alguém no mundo. E todo mundo tem o direito de ser amado e procurar a felicidade. Mas procurem essa felicidade do modo certo, do modo que traga satisfação. A convivência entre duas pessoas tem que ter satisfação. Não tem que ter brigas, invejas, ciúmes, disputas. Isso só leva vocês para baixo. E o dia da mudança, da troca de roupa, que eu acho mais bonito falar isso, é duro, minhas amigas, muito duro. Então, antes de fazer qualquer besteira, pensem bem. Pensem que existe uma lei, e essa lei, ela é executável. Às vezes vocês não percebem, só vão perceber quando já está no caos. Aí não dá tempo de muita coisa. Boa noite. Rádio Toques de Aruanda, a melhor sintonia afro, criando uma ligação entre o pensamento e os orixás, transmitindo com qualidade o melhor dos toques de Umbanda e Candomblé, no ar 24 horas por dia. Não deixe de ouvir www.radiotoquesdearuanda.com.br.